O assunto agora é economia e a necessidade da reforma tributária. As negociações com o Ministério da Economia estão a todo vapor e sobre este panorama a gente conversa com o vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, que é o Rafael Servoni. Rafael, muito bom dia. A expectativa é grande do setor em relação à Pronampe, BEM e todos os benefícios que podem ajudar na prorrogação dos contratos de trabalho, ou suspensão de contratos de trabalho, ou financiamento para as empresas. A expectativa fica em torno disso, que deve sair na próxima semana. Sem dúvida. Bom dia, William. Bom dia a todos os amigos da PAN. É uma expectativa muito forte. Nós estamos vivendo um momento da economia muito crítico. As empresas estão sufocadas, né, em seus custos, em seus gastos, a economia fechada, o comércio fechado, o serviço fechado, e isso requer ações imediatas. Tudo isso que você falou depende da aprovação do orçamento, né, para que a gente possa ter essas medidas emergenciais que foram bastante importantes ao longo de 2020 para que a economia não afundasse ainda mais. Nós tivemos programas de crédito ao ano passado que foram na ordem de 142 bilhões de reais, né? Tivemos um auxílio emergencial que pode até ter tido uma calibragem um pouco acima do que era necessária, mas foi importante, de 290 bilhões de reais, que atingiu quase 70 milhões de brasileiros, né, William? Então, isso ajudou, inclusive, a formação de uma poupança interna que está sendo gasta nesse momento, né? A flexibilização do mercado de trabalho foi fundamental para que a gente não enfrentasse um nível de demissões ainda maior. Lembrando que nós temos aí 21 milhões de pessoas que estão desempregadas ou desalentadas e que precisam se reinserir no mercado de trabalho, né? Nós tivemos uma redução importante na taxa de juros que foi fundamental. O adiamento no recolhimento de impostos, que foi absolutamente fundamental para dar fluxo de caixa para as empresas, né? Então, são medidas emergenciais importantes, o mundo inteiro está trabalhando nesse sentido. A gente viu nas últimas semanas, nos últimos 15 dias, o presidente Biden, que colocou um pacote de recuperação de 2,8 trilhões de dólares, isso é equivalente a 2 vezes o PIB do Brasil, né, e 300 bilhões desse valor foi específico para a recuperação da indústria, porque eles consideram que a indústria, assim como a União Europeia também considera a mesma coisa, a indústria é essencial para a recuperação da economia, não só porque tem uma grande capacidade de geração de emprego, de empregos de melhor qualidade, de uma capacidade de inovação muito forte, mas Europa e Estados Unidos entendem que precisam da indústria para buscar soluções disruptivas que ainda nem sequer foram inventadas. Boa parte delas aconteceu aqui no Brasil também no ano passado, né, com produtos de nanotecnologia e tal, para ajudar no combate à pandemia. Nós aqui em São Paulo, através das nossas escolas do SESI, Senai, ajudamos a recuperar mais de 4 mil respiradores, né, com os nossos técnicos, nossos engenheiros. Capacitamos a indústria automobilística para isso também. Agora, temos, nesse momento, uma expectativa enorme da reforma tributária. Você citou aí no início da sua fala a reforma tributária, que é muito importante para ajudar na volta, no retorno da competitividade. A indústria e o Brasil perdeu competitividade ao longo das últimas décadas, também pelo fato de adiar soluções e fazer puxadinhos parciais específicos, pontuais, para resolver problemas que têm que ser resolvidos de forma sistêmica, né? Eu acho que a crise, a Covid, acelerou várias tendências, várias tecnologias, vários problemas, e acho que problemas disruptivos se resolvem com ações disruptivas. A reforma tributária é uma dessas questões muito importantes. Você veja, William, a indústria hoje, ela representa 11% do PIB nacional, mas carrega 27% da arrecadação total do Brasil das costas. É muita concentração em cima de um setor só. E a gente representa 20% do emprego e 70% da exportação de bens manufaturados, né? Hoje em dia... Pois não. Não, o que a gente percebe com a tua fala é que, no fundo, o governo não é proativo.
ele vai reagindo de acordo com as necessidades do mercado, mas não existe um grande plano de incentivo ou de redução ou de reformas realmente, porque assim, isso tudo foi prometido para a gente ao longo dos anos sobre a reforma tributária, sobre como gerar mais empregos. Mesmo com a capacidade incrível que o Brasil tem de se recuperar, nós ainda temos um processo burocrático que impede o avanço da indústria. A gente tem a China, hoje divulgou, nesta sexta-feira, o PIB da China registrou um crescimento anual de 18,3%. Aí quando você, mesmo num período de pandemia. Então, assim, quando você olha para o Brasil, a perspectiva, sem uma mudança, sem uma reforma, a gente vai continuar patinando, correto? É correto, e não é só governo, não. Tem Congresso, tem governos também em todas as esferas, né? Nós tivemos problemas, mas também tivemos soluções importantes que avançaram nos últimos anos, né? O teto de gastos, a reforma da Previdência, algumas coisas avançaram. O problema do Brasil é o senso de urgência, né? Você citou a China deve crescer esse ano 8,1%, o mundo vai crescer 5%, né? O Brasil vai crescer abaixo da média mundial de novo. Então, a China, a gente pode reclamar um monte de coisa da China, que eles muitas vezes oferecem concorrências desleais, né? Muitas vezes subfaturamento, muitas vezes dumping, muitas vezes subsidia a sua própria indústria de forma desleal, mas eles têm um plano quinquenal que eles seguem à risca, né? O que a gente deveria fazer aqui é não ter mais plano de governos. Planos de governo se restringem a 4 ou, no máximo, 8 anos. Nós precisamos de um projeto de país de longo prazo, com previsibilidade, que permita a atração de investimentos e permita, com certa previsibilidade, que as pessoas invistam e cresçam, né? Com muita transparência e pouca imprevisibilidade. Hoje no Brasil acontece o contrário. Você resolve o problema pontualmente, adia eternamente a solução efetiva dessas questões. Por exemplo, uma política industrial. Qual é o papel da indústria hoje para o país? A gente sabe, mas o governo sabe? Os governos sabem, né? Nós não temos sincronia entre as ações federais, ações estaduais e ações municipais. No combate à pandemia, isso se mostrou extremamente crítico, né? Nós temos um manicômio tributário hoje que só prejudica. Nós temos hoje que ter mais estrutura nos nossos departamentos jurídicos e contábil do que na engenharia de produto, né? Você pega o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, ele mostra claramente que a cada 1% de aumento na carga tributária do Brasil, você perde 0,5% na produtividade. Ele mostra que, desde a Constituição de 88, foram escritos no Brasil mais de 13 bilhões de palavras que foram publicadas na forma de 4.400.000 normas. Só a legislação de impostos, se fosse impressa hoje, ela pesaria 6,7 toneladas. Se você fizesse isso em forma de um livro, William, daria 43.000 páginas, cada uma com 2,20 metros de altura, 1,40 de largura e uma lombada de 3,20 metros. Né? E resultados insignificantes, né? Então, isso é muito dinâmico. Você, em média, no Brasil, por dia, você cria 776 novas normas. É uma loucura, ninguém consegue nem acompanhar isso. Olha, forma uma falta de segurança jurídica, inclusive. E é muito importante para a gente ouvir o setor. Eu estou conversando com o vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, o Rafael Cervoni. Rafael, muito obrigado pelos esclarecimentos, por trazer à tona essa triste realidade que a indústria enfrenta no país inteiro e que isso, de alguma forma, venha a provocar discussões, mudanças desse tipo de comportamento ineficiente do poder público para ajudar na geração de emprego e no crescimento da nossa indústria. Tenha um bom dia. Obrigado, William. Eu acho que é importante agora, nós temos uma sinergia plena em todos os poderes no Brasil e todos os elementos da sociedade civil para que a gente possa avançar de maneira organizada e rapidamente para resolver esses problemas. Eu te agradeço e um abraço. Pois não. Não, e o que nos une é justamente o enfrentamento a essa pandemia que nós estamos vivendo. Porque se a gente não se unir para enfrentar, o país quebra. Sem dúvida, eu acho que a gente pode fazer do limão uma limonada. Nós estamos passando uma fase muito difícil, mas agora é a hora de união nacional, integração dos nossos esforços, pensar no Brasil como uma nação unida
para que juntos a gente possa superar e sair mais fortalecidos desse processo. Rafael, obrigado, bom dia. Obrigado igualmente, um abraço a todos os amigos da PAN. Muito obrigado.